Boa noite a todos. Ixi. Vocês já almoçaram, já jantaram, já almoçaram, tomaram o café da manhã, almoçaram, com certeza devem ter tomado o café das 10, um café da tarde, né? Jantaram, participaram da Santa Missa, rezamos agora pedindo o Espírito Santo. Aí eu chego aqui e falo boa noite, vocês me dão esse boa noite aí, Muxuruca? Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais uma vez, tá bom? Vou rebobinar aqui, tá? Vou voltar no início. Boa noite, povo de Deus! Boa noite! Aí, esse é um boa noite digno de quem está concluindo o seminário de vida no Espírito, né? Vocês estão aqui, então, no encontro, nós estamos aqui, né? No último encontro do seminário de vida no Espírito, certo? Quem está acompanhando aqui o encontro desde o começo, levanta a mão aí para me saber. Aê, que legal. Quem aqui se reaproximou de Deus a partir desse seminário de vida aqui? Olha só, voltaram. Que legal, que bacana. E hoje, né, aí depois de termos meditado aí sobre vários temas aí, né, até agora, né, falamos, o primeiro tema foi sobre o que mesmo que vocês falaram, que foi falado aqui? Vocês lembram? Quem está aqui desde o início? Vamos ver se vocês... Amor de Deus? Foi sobre o amor de Deus. Depois, falamos sobre salvação, pecado. Depois, salvação. Depois, foi fé e conversão. Depois, foi falado sobre o quê? Senhoria de Jesus. Depois, foi o Espírito Santo. Já foi direto ao Espírito Santo. E agora, hoje, nós vamos falar sobre vida em comunidade, né? Então, uma vez que nós nos encontramos com Deus, fazemos experiência com o amor de Deus, descobrimos que Deus nos ama, né? Que veio, não só nos ama de um modo, tipo, da boca para fora, né? Mas nos amou tanto que enviou seu Filho único para que nós tivéssemos, a partir da nossa fé, tivéssemos a vida nele, né? Então, enviou seu Filho único, esse que veio aqui, nos salvou do pecado, né? Nos livrou do pecado, nos comprou a nossa salvação na cruz, correto? É isso que nós estamos aprendendo. Depois, esse sobe ao céu e envia para nós o seu Espírito, correto? Que vocês receberam aqui, o Espírito Santo no último encontro. Quem aqui recebeu o Espírito Santo com toda a força no coração no último encontro aqui? Fizeram uma infusão mesmo do Espírito Santo. Então estão cheios do Espírito Santo. Agora, esse mesmo Deus, esse Deus que nos ama, nos convida a viver em comunidade. Comunidade. Nos convida a vivermos em comunidade. E hoje, nesse encontro, nós gostaríamos de começar, né, tentando entender que tipo de vida é essa, né? Que tipo de vida é essa? O que significa viver em comunidade, né? Eu nem cumprimentei o pessoal de casa, né? Cheguei aqui, já foi. Então agora eu cumprimento, tá bom? Quem está acompanhando pelo YouTube, então vamos. Uma boa noite para vocês também. Mas nós vamos, nesse encontro de hoje, entender o que significa viver em comunidade. O que a comunidade traz para nós. Né? O que a vida em comunidade pode nos oferecer? Pode nos oferecer porque depende da nossa escolha de viver, né? Se a gente não vive, é claro que a gente vai se privar da graça que é viver em comunidade, né? E eu esqueci de me apresentar. Para começar, né? O meu nome, para quem não me conhece, acho que alguns me conhecem já, mas para quem não me conhece, eu me chamo Wesley, tá bom? Tenho 28 anos até meia-noite, tá bom? Fica a dica. O meu endereço é na rua Prefeito Justílio Paixão, número 354, lá em Rio Grande da Serra. Se quiser mandar um presente, eu aceito. Meu Pix... Brincadeira. Não tenho Pix. Sou missionário consagrado da comunidade Missão Belém, tá bom? Já estou na comunidade há 6 anos, né? Então, posso falar um pouquinho sobre a vida em comunidade, né? Professei os meus primeiros votos no final de 2019, tá bom? Então vou aí completar 2 anos no final do ano aí, 2 anos de consagração, fé em Deus. E futuramente aí, se vocês rezarem bem, né? Você que tá aqui, você que tá em casa, vou ser ordenado sacerdote para a honra e glória do Senhor. Olha só, então
Isso me... Ó, tá vendo? Vocês estão torcendo, estão rezando. Então isso já me dá uma... Eu vou chegar lá com a graça de Deus. Amém? E vim hoje aqui, né, para minha responsabilidade hoje dentro da comunidade. Eu ajudo, né, na formação dos jovens da escola de missão que estão lá conosco, que moram lá em Rio Grande da Serra, né? Então tem 27 agora jovens morando conosco. Comigo são mais 4 formadores, né? Nós somos aí em 32 pessoas morando lá, né? Então estamos lá, ganhamos essa casa nesse ano, estamos reformando também aí. Aproveita aqui o gancho lá. Nós estamos precisando de... Eu tô pedindo, meu Deus do céu. Mas é bom, né? Aproveitar essa oportunidade. Vida em comunidade é isso. Então, estamos lá reformando o espaço que nós estamos. E, enfim, cuido lá um pouco, ajudo na formação desses jovens, né? São jovens que decidiram doar de 1 a 2 anos da sua vida para Deus, né? Deixaram família, deixaram um emprego, deixaram faculdade, abriram mão aí dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus, né? Não foi à toa. Abriram mão dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus. Estão lá conosco, vão ficar conosco, e Deus me confiou essa missão, que é uma responsabilidade tanta, de cuidar da vida desses jovens junto com mais 4 missionários consagrados. Tá bom? E também cuido um pouco na comunidade da pastoral dos vocacionados, jovens que querem descobrir a vontade de Deus, um pouco ajudo nesse sentido, tá bom? E como eu estava dizendo, voltando aqui, nós hoje vamos aqui aprofundar então essa questão da comunidade. A palavra comunidade, né, para que a gente possa aqui entender bem, ela vem, né, do latim comunitas, né, comunitas. E ela quer dizer o quê? O que a palavra comunidade quer dizer? Um conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que pertencem ao mesmo grupo social, estando sob o governo e compartilhando a mesma cultura e história. Um conjunto de pessoas que vivem juntos, aí partilham tudo, né? Partilham entre si aí, partilham da mesma história, partilham sempre sobre o mesmo governo, tá bom? E eu encontrei um conceito, uma explicação do conceito de comunidade, que é muito interessante, que vai muito de encontro com o que nós vamos partilhar aqui hoje, né? Que é o conceito bíblico. Então, eu vi que a palavra comunidade, ela vem, no francês, ela significa aquele com quem se reparte o pão. Aquele com quem se reparte o pão. Esse é o significado da palavra comunidade no francês, no significado quando tiramos do francês. Aquele com quem se reparte o pão, né? Que se assemelha muito com o conceito que nós vamos encontrar na Bíblia, em Atos 2:42. Quem trouxe a Bíblia, né? Você de casa aí, pega a tua Bíblia, pega lá para marcar. Atos 2:42. Lá em Atos 2:42 está escrito assim: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações, né? Esse trecho do Atos se refere à primeira comunidade cristã, tá certo? E então aqui nós estamos vendo aqui que o grupo de pessoas, tá bom? Nós estamos falando aqui do grupo de pessoas que fizeram experiência com Jesus e decidiram seguir a Jesus e formaram a primeira comunidade cristã. Eles eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão. Tá bom? Então, o que eles faziam? Eles ouviam lá o ensinamento dos 2 apóstolos, eles acompanhavam aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam a respeito de Jesus. Os apóstolos que viveram com Jesus, então eles ensinavam. Então, esses primeiros aqui da comunidade de Cristo era assíduo nisso, né? Eles acompanhavam aqui, eram acompanhados, buscavam o ensinamento aqui dos apóstolos, tá bom? E eles buscavam a comunhão. O que significa a comunhão? Responda aí para mim. O que significa a comunhão? A comunhão fraterna, tá certo? Ali entre eles, né? Na verdade a pergunta que eu vou fazer é a respeito da fração do pão. Então eles viviam entre eles ali, acompanhavam, eles eram assíduos no ensinamento dos apóstolos e eles partilhavam ali o pão. O que significa isso? A Eucaristia. Eles eram assíduos na missa, participavam da missa juntos, correto? E depois eles eram assíduos também na oração, eram fervorosos na oração. Então, essa eram as características aqui da primeira comunidade que se reuniu aqui depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ao céu e o envio do Espírito Santo.
eles se formaram juntos, né? E caminharam juntos. Aqui se constituiu a igreja, né? Então, daqui surgiu a nossa igreja que temos hoje. Poucos cristãos, né? Depois perseguidos, como a gente via aqui, né? O padre relatava na missa, né, de hoje, perseguidos, né? Martirizados, mortos brutalmente, né? Brutalmente eram assassinados, né? Morriam tinham mortes atrozes assim, mas perseveravam na fé e foi se formando o corpo da igreja até nós chegarmos aquilo que nós temos hoje, né? A nossa igreja. Até o anúncio de Cristo chegar a mim e a você, tá bom? Então, para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Vocês aí sentados, eu aqui falando sobre a comunidade, muitos irmãos nossos deram a vida, deram seu sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. E sempre com esse tripé aqui, sempre isso sustentou a comunidade cristã, né? A assiduidade no ensinamento dos apóstolos, a formação, né? A comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, tá bom? Então isso que eu queria por primeiro falar. Depois eu queria dizer o quê? Que essa vida em comunidade que muitos de vocês... Deixa eu só tomar uma água aqui. Que muitos de vocês estão se encontrando agora, né? Alguns já vivem há algum tempo, né? Tem alguns aqui que já estão na comunidade há um tempinho. Quem está na missão do Belém há mais de 10 anos. Olha lá, tem bastante gente, tá bom? Quem está aqui há 5 anos, mais de 5 anos. O Tico, ali, pessoal. Quem está aqui há mais de 3 anos na comunidade? Olha, 2. A Ellen. Um aninho, de um aninho para cá. O restante. Então, né? O que eu queria dizer é que o fato de hoje, agora nós estamos descobrindo essa vida, o fato de nós nos encontrarmos aqui é porque durante toda a nossa vida nós buscamos uma vida em comunidade. Tá bom? Existe no coração de todo ser humano o desejo pela comunidade. Sabem me dizer por quê? Não sabem dizer por quê? Porque quem nos fez? Quem nos criou? E Deus é o quê? Deus é o quê? Nosso Pai. Deus é amor. Deus é comunhão. Nós não falamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Deus é comunidade. Tá bom? Deus é a comunidade. E se Deus é comunidade, você já viu nascer de um pé de tomate nascer um alface? Quem já viu aqui um alface nascer no pé de tomate? Levanta a mão. Nunca viram. Quem já viu aqui nascer limão do pé de manga, no pé de manga? Quem aqui já viu? Se Deus é comunidade, quando Ele nos fez... Ajudem aí, vai. Ele nos fez A gente não vê lá no livro do Gênesis, né? No capítulo 1... versículo 26, que fala assim, né? Quando Deus foi nos criar, Ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e... Deus nos fez como Ele. Dá para entender? Deus nos criou segundo a sua imagem e sua semelhança. Nos criou comunidade, nos criou comunhão, nos criou para a relação. Tá bom? E quando a gente não realiza isso, né? O que acontece com a gente? A gente fica na solidão. Fica sozinho, fica triste, borocochô, né? Fica triste. Quem aqui já tentou viver na vida sozinho? Levanta a mão. E quem conseguiu ser feliz com isso? Ninguém. Tá bom? Ninguém. Porque nós fomos feitos para a comunidade. Nós somos feitos para vivermos com o outro. Por mais que hoje nós vivamos num mundo que prega ao contrário, a gente vive num mundo que prega o individualismo, é que você tem que ser o melhor, que você tem que passar por cima dos outros para conseguir os teus objetivos, você tem que viver aí a tua vida, não é isso? Né? Mas isso não é a verdade, isso não é verdade, vai contra aquilo que é o nosso ser, e por isso que nós nos entristecemos, por isso que muitas vezes nós adoecemos, por isso que existe muita doença hoje aí emocional, porque nós não fomos feitos para a solidão, né? E a gente vê lá no livro de Gênesis capítulo
2, versículo 18, né? Que até a gente vê claro isso. Deus, o autor bíblico aqui, ele deixa claro, ele nos dá um indício aí, dá a dica pra gente, já a gente bate a cabeça na vida se quiser, ou porque também não tem contato com a Bíblia, né? Mas ele deixa claro, cara, porque quando ele criou, fala assim, quando Deus criou o homem, né? Foi lá, criou o homem certinho, tal, colocou o homem lá no paraíso, criou tudo pro homem, né? Colocou o homem no paraíso, aí foi lá e o homem começou a procurar um semelhante, certo? Vocês lembram desse relato? Procurou uma pessoa que, né, fosse a sua altura. O que aconteceu? Não encontrou, né? Aí Deus, o que Deus falou? Não sei se vocês lembram disso. No Gênesis 2:18, Deus olhou a tristeza do homem que não encontrava, né, alguém. Ele falou assim: não é bom que o homem seja. Não é bom que o homem seja só. Deu a letra já, como fala, né? Deu a letra. Falou, não, eu te fiz para a comunhão. Aí Deus foi lá, criou a mulher, né? Fez o homem dormir, criou a mulher, depois teve que criar 2 tábuas para colocar. mas aí, então criou a comunhão, criou uma pessoa que ele pudesse se relacionar, tá certo? Então nós só nos realizamos quando nós entramos nessa dimensão, que quando nós encontramos essa possibilidade. Por isso que quando nós chegamos na comunidade, é essa alegria, cara, tá certo? Vocês estão felizes de estar aqui agora e viver em comunidade? Então, por isso que porque no fundo, foi isso que nós buscamos a vida toda. Tá bom? Aí nós somos nos frustrando nos relacionamentos, né? O Magno aqui que é psicólogo pode falar melhor que eu. Mas aí nós somos nos frustrando nos relacionamentos, né? Dentro da nossa família, fomos nos fechando, etc, né? A gente foi... Mas aí aqui quando nós encontramos com esse amor de Deus, o amor de Deus que nos abre, né? A gente ficou igual uma ostrinha, né? Foi sofrendo, se machucando na vida, né? Decepção atrás de decepção, confia numa pessoa, ela vai e trai, aí fecha o coração, confia em outra, aí a outra vai e trai, aí o cabo vai se desanimando na vida, né? Não conhece o perdão, né? Não sabe ainda como perdoar, como resolver esses problemas, aí vai se fechando. Aí quando chega na comunidade, nós nos deparamos com essa vida maravilhosa, que é a vida de Jesus, né? Essa vida maravilhosa. Nós vamos aprender como viver em comunidade, que a gente não sabia antes, correto? Tá certo? Então, e a gente vê isso claro, né? Onde que a gente vê muito claro que nós somos comunhão, que esse é o chamado para a nossa vida? É quando Jesus se encarna. Jesus viveu sozinho? Não? Jesus não nasceu sozinho, não? Viveu lá sozinho, eu lá no deserto, não? Jesus viveu em família, nasceu no seio de uma família. Correto? Nasceu lá, Deus podia nascer de qualquer jeito, vocês concordam comigo? Deus não é Deus? Não podia nascer de qualquer forma? Ele não podia vir à Terra de qualquer forma? Não podia? Sim ou não? Me ajuda aí, pô. Sim ou não? Então, por que ele não veio? À toa? Porque ele não queria nos transmitir uma mensagem? Sim ou não? Deus faz alguma coisa à toa? Não, tudo que Deus faz é com sentido. Tudo tem um sentido, tudo que Deus colocou nesse mundo tem um sentido, correto? A nossa orelha, o nosso ouvido tem um sentido, né? De ouvir, a boca para falar, o nariz para sentir o cheiro, enfim, tudo tem um sentido, tudo. Eu ainda estou procurando, mas sei que um dia eu vou chegar. Um dia eu vou entender por que existe o pernilongo, um dia eu vou entender isso. E a barata, tem umas coisas que é um pouco difícil, né? É difícil, mas tá bom. Eu sei que tem é fruto do pecado original. Lá no céu eu vou entender. Vocês sabiam que eu tenho um caderno na minha vida? Eu tenho um caderno imaginário, né? Que eu anoto todas as coisas que eu não entendo. São coisas que eu só vou entender no céu. Esse caderno tá escrito lá. Então isso aqui é umas coisas que eu vou entender no céu. Mas enfim, Deus tudo cria com sentido. E quando Ele escolheu de nascer no seio de uma família, Ele escolheu com objetivo. Ele queria nos mostrar justamente isso, que Ele é comunhão, que Ele nos fez para viver em comunidade. E toda a vida de Jesus foi assim, toda a sua infância. Você não vê nenhum relato do Evangelho que fala Jesus estava no quarto sozinho chorando. Tem? Jesus chorou sim, passou mesmo pelas nossas dores, etc. Chorou quando Lázaro morreu, né? Quando lá no Horto das Oliveiras lá, ele se sentiu agoniado, suou sangue, não foi isso? Mas você não vê Jesus vivendo uma vida isolada, sempre em comunidade, né? Começou a caminhar lá, foi para a sua vida pública, depois já trouxe 12 para perto para formar, correto? Que são os 12 apóstolos, e depois onde ele ia uma multidão de pessoas atrás dele.
né? Você vê relatos no Evangelho impressionantes, as pessoas se amontoavam em cima de Jesus, né? Você vê lá aquele relato que os caras foram levar o paralítico para ser curado por Jesus, não tinha nem como passar pela porta, não é? Tiveram que colocar o cara por cima. Era que nem chegar aqui e imaginar a igreja cheia, aí tem que trazer alguém pro padre e dar benção aqui, e o Tico passa o cara por ali por cima. É a mesma coisa, tá certo? Então, foi isso. Você vê como que Jesus, ele trazia as pessoas, como que ele... Vocês acham que se Jesus fosse uma pessoa que fosse de vício de viver em comunidade, se fosse uma pessoa fechada, dura e tal, você acha que as pessoas iriam atrás dele? Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Por quê? Ele era um exemplo. Mas ele, qual que é o exemplo de quê? Curava as pessoas também. De amor. Jesus, ele era essa comunhão, ele era acolhido, ele acolhia as pessoas, dá para entender? Então ele viveu isso. E aí ele ensinou para os discípulos tudo que ele veio aqui para nos ensinar, não foi? Ou não veio aqui passear. Eu vou lá na terra lá, passear um pouquinho, aí se não tiver bom lá, eu volto aqui, tá bom, pai? Foi isso? Não, ele veio para nos ensinar. E aí ensinou para nós. E antes dele subir ao céu, ele nos deixou essa incumbência. Ele foi muito claro. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 a 23, ele fala o seguinte: como tu, Pai, a partir do 21, tá bom? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Olha o que Jesus fala. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviastes e o amastes como amaste a mim. Olha o que Jesus fala. Aqui ele está perto, é o capítulo 17, ele está perto da sua morte. Está perto da sua morte. E uma das últimas palavras de Jesus são essas. É esse convite para que nós vivamos a unidade. Como eu e tu somos um, que eles sejam um, para que o mundo reconheçam que tu me enviastes. Tá certo? E ele ensina isso para os apóstolos. Né? E os apóstolos começam a ver isso. Mas agora entra aqui um parênteses, gente. Abre-se um parênteses. Aqui até o padre um pouco abriu ali na missa, ele falou um pouco. Eu também fico imaginando, né? Viver em comunidade é fácil? Não é fácil, não? Pensei que fosse, não é não? É tão simples, pô. Amar, nós somos amor. Deus é amor, eu sou amor, não é fácil amar? Não? Mas na real, né, o buraco é mais embaixo como fala, né? É difícil. O padre estava falando ali. Imagina os discípulos, né, cara? Maria Madalena, que teve todo esse passado dela, é difícil. Pedro, que era impulsivão, né? Falava mais que a boca, vivia levando cajadada de Jesus. Mateus, que era publicano, né? Cobrador de impostos. E o cara ele era um funcionário do governo romano, era mal visto pelos, né? Aí tinha Judas que, né, pegava uma graninha ali. Imagina as tretas que não dava ali, cara. Vocês acham que dava briga, não? Você acha que era tudo tranquilo, os caras vinham de boa, tá? Era difícil, não era? Como assim? É difícil para nós, na verdade? Então, mas o que tem um santo que fala assim, né, que a vida comunitária é a máxima penitência. Difícil, mas também ele fala que é a máxima alegria. Então, para que a gente possa e decida aqui, apesar das dificuldades que existem na vida fraterna, empreender esse caminho aqui de vivência em comunidade, nós precisamos saber no que a comunidade me ajuda, quais são os benefícios que eu encontro dentro da comunidade, que são muitos, e superam, anotem bem isso no coração de vocês, gravem bem isso no coração de vocês, superam e muito as dificuldades.
É sempre assim. No caminho com Jesus é sempre assim. A gente pode achar o caminho com Jesus difícil, e é difícil mesmo. Ele nunca falou de outro jeito. Ele nunca falou assim: você vem aqui e me segue que vai ser fácil. As palavras que Jesus fala, Jesus é o pior promotor vocacional que existe na face da terra. Eu trabalho com vocação, mas ele não faz discurso nenhum, tipo de vem aqui me seguir que você vai ganhar uma casa e você vai ser feliz. Não, ele fala que vai ser feliz, mas ele fala: toma tua cruz e me segue, né? Renuncia a si mesmo, vem, é só, né? Só cajadada. Jesus não faz. Mas a certeza que nós temos é que no caminho de Jesus, a alegria, a ressurreição, a alegria que a ressurreição nos traz é bem maior do que as cruzes que nós enfrentamos. Então a alegria de viver em comunidade é bem maior do que as penitências. E no que nos ajuda a vida em comunidade? A primeira coisa que nos ajuda a vida em comunidade, ela nos ajuda a experienciar a salvação de Deus. A primeira coisa que a vida em comunidade nos ajuda, ela nos ajuda a experienciar a salvação de Deus. Dentro da comunidade eu experimento isso, essa salvação. Tá bom? É o único caminho. Ninguém se salva sozinho, né? Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos estar na igreja, em comunidade, para conseguirmos nos salvar. Tá bom? Não conseguimos. Sozinho a gente não consegue. Fala pra você mesmo aí: sozinho eu não consigo. E fala pra pessoa que tá do seu lado aí, ó: sozinho, meu irmão, minha irmã, você não consegue. Você precisa de mim, cara. Não é isso aqui, não é sobre eu. Precisa, de fato, nós precisamos uns dos outros, né? A comunidade nos ajuda, ela propicia uma maior unidade entre nós. Tá bom? A comunidade propicia isso para nós. Propicia uma maior unidade entre nós. Ela nos ajuda a vivermos um dentro dos outros. Nos ajuda a nos unirmos. Assim, vivemos aquela comunhão que existe entre a Santíssima Trindade. Nos ajuda a nos unirmos. Tá bom? A comunidade nos ajuda a organizar melhor a nossa caminhada, né? Não ajuda? Ajuda, Rosângela? Ajuda. Nos dá um norte. Imagina se não fosse a comunidade. Nos ajuda, né? Os membros da comunidade nos ajudam a organizar a nossa vida, a organizar a nossa caminhada, a ver os passos que nós precisamos dar. Tá certo? Nos ajuda. Os nossos irmãos nos ajudam nisso, né? Então a comunidade aí nos proporciona, nós que estamos aqui na Missão Belém, nos proporciona aí os tempos de formação, os acompanhamentos, ajuda a organizar a gente a entender as etapas da caminhada, nos ajuda a superar as dificuldades que vão aparecendo no caminho. Então a comunidade nos ajuda a organizar a nossa caminhada. O quarto ponto é, ela nos propicia a formação, né? Que eu já falei agora nesse ponto anterior. Nos propicia a formação. Né? Então, nós temos aí, aqui na comunidade Missão Belém, as formações das fraternidades. Aqui, grupo de louvor também tem formação, né, Tico? Tem? Uma vez por mês. Exatamente. Então tem formação que vai nos ajudando a conhecer mais de Jesus, né? Santo Agostinho fala que eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então a comunidade vai me ensinando isso. Vai me ensinando, vai me mostrando, vai me ensinando sobre Jesus. Tá certo? Me propicia a formação, né? A comunidade dinamiza a nossa oração. O que significa isso? Deixa a oração... propicia uma oração mais dinâmica, né? Nos ajuda a rezar. Como a gente começava aqui, estávamos juntos. Já imaginou se nós estivéssemos sozinhos para rezar? Será que a gente teria a força que nós tivemos aqui no começo da nossa pregação para rezar todos juntos? Então a comunidade dinamiza. Quando nós estamos juntos para rezar, né, nós sentimos essa força, nos sentimos estimulados. Quem aqui já se sentiu estimulado, tava um pouco borocochô, chegou no encontro, sei lá, no encontro da fraternidade, ou chegou na missa e vendo o outro rezar, se sentiu estimulado? Quem aqui? Levanta a mão. Quem já se sentiu estimulado pela oração do irmão? Então a comunidade nos ajuda nisso, né? A comunidade nos ajuda a vivenciar o amor fraterno. O amor fraterno. Nos ajuda a amar o próximo, né? A viver essa dimensão de doação, né? De doação ao irmão. A comunidade nos ajuda. Porque se eu vivo sozinho, eu vou amar quem? Nem a si mesmo. Porque
Então nos ajuda a viver o amor fraterno. A comunidade nos ajuda a criar espaços para o pastoreio, né? Na comunidade nós encontramos aí, a comunidade nos ajuda a encontrarmos métodos, meios para evangelizar, para pastorear. Na comunidade nós encontramos isso, né? Na comunidade nós, sobretudo, né, a comunidade ajuda as pessoas a serem realmente de Cristo, né? Dentro da comunidade nós conseguimos aqui ser realmente de Cristo, né? Mas aí a gente pode, tá bom, vocês podem até falar, nossa, Wesley, o que você falou é até bonito, tal, na teoria, mas na prática, o buraco, como eu falava antes, a coisa é mais diferente. É diferente. É difícil, mas como viver a comunidade? Ticão, como viver a vida em comunidade? Qual que é o único jeito? Através da oração. E tendo uma seriedade naquilo que você faz. Olhando para a cruz de Cristo, não olhar para trás mais. E vai embora. E em comunidade, né? A pessoa próxima que você está compartilhando. A gente era no canal, hoje a gente está na comunidade, né? Cadê a sua cruz? E a gente vê como é bom. Como Deus vai te enviando a lugares, você vai fazendo algo novo para Deus. E por Deus, né? Exatamente. O Dico falou uma coisa aqui, pela força da oração, pela força da oração. Ou seja, o único modo que nós podemos viver a comunidade é com o auxílio do Espírito Santo. Não tem. Sem o Espírito Santo é impossível. Anota bem, grava bem isso no teu coração. Grava bem isso no teu coração, meu irmão, também você que está em casa. Sem o Espírito Santo é impossível viver a vida em comunidade. É impossível, né? É impossível viver um casamento sem o Espírito Santo. É impossível amar o próprio filho sem o Espírito Santo. É impossível amar o próprio irmão sem o Espírito Santo. É impossível amar a própria mãe sem o Espírito Santo. Tá certo? Sem o Espírito Santo nós não amamos ninguém. Ninguém. Falo por experiência própria, viu? Falo por experiência própria, né? Até agora falando aqui eu me lembrei de uma coisa, né? Eu vivi muito tempo distante da minha mãe. Vivi aí quase 15 anos distante da minha mãe. Fui criado pelos meus avós. Vim morar com a minha mãe, tinha 15 anos aqui em São Paulo. Eu vim lá do interior da Bahia e vim morar aqui em São Paulo, né? E o tempo que eu vivi com a minha mãe, né, foi terrível, né? Eu revoltado, né? Cresci revoltado pra caramba, né? Entrei aí no mundo das drogas e fiz tanta besteira na minha vida. E eu praticamente não ficava em casa, cara. E todos os dias que eu acordava de manhã, quando minha mãe era que me acordava às vezes para ir trabalhar, né? Quando minha mãe me acordava de manhã, me subia uma raiva tão grande, né? Me subia uma raiva no meu coração porque por conta de tudo que a gente tinha vivido, né? Tudo aquilo que era mal resolvido, né? Do meu passado, enfim, do nosso passado. Eu tinha isso no meu coração. Era isso que eu sentia pela minha mãe, ódio, né? E quantas vezes eu não machuquei minha mãe, né? Com palavras, né? Com gestos, enfim. Fiz minha experiência com Deus na comunidade Missão Belém. Na comunidade Missão Belém, na casa de acolhida. Precisei passar na casa de acolhida, né? Vim aqui, fiz minha experiência. A primeira vez que eu pude viver comunidade mesmo, no sentido de comunidade cristã. Claro que eu vivia comunidade com meu avô e tal lá, mas não comunidade cristã, no sentido que nós estamos falando aqui. Vivi com os irmãos de rua, né? Fui acolhido como irmão de rua ali no centro de São Paulo, né? Vivi ali no meio deles. Aprendi deles o amor, aprendi dos irmãos, tudo que eu sei de bom na minha vida. Não posso dizer tudo, né? Porque aprendi muita coisa da minha família também. Não posso ser injusto. Mas muito do que eu aprendi de bom na minha vida foi dos irmãos. Os irmãos de rua foram as primeiras pessoas que eu vi tirar uma roupa do corpo e dar pro irmão que tá chegando. Foram os primeiros gestos de amor mais profundo que eu vi na minha vida. Eu vivi isso
Tá certo? Essa experiência aqui com os irmãos de rua na casa de acolhida me inseriu na comunidade de Cristo, me inseriu na igreja. Eu que estava afastado, era batizado na igreja católica, tinha recebido a primeira comunhão, estava afastado, tá certo? E essa experiência aqui com Deus me reinseriu na igreja e, né, a partir disso, da vivência aqui, da vida em comunidade, a vida depois que eu me na fraternidade, enfim, depois em 2016 entrei para a comunidade, só a partir da vida em comunidade, do conhecimento do Espírito Santo, foi que eu comecei a aprender a amar minha mãe. Foi que eu comecei a aprender a amar minha mãe, né? Eu lembro que teve um ano, 2018, se não me engano, teve eleição ano passado e teve em 2018, certo? Em 2018 eu fui votar, né? Fui votar lá na minha região lá. E aí tava acontecendo alguns problemas lá em casa, né? Quando você começa a caminhar com Deus, você começa a virar referência, né? As pessoas começam a te procurar para resolver os B.O. da família, né? Então, você vai vendo isso. E aí tava acontecendo uns problemas lá em casa, né? E aí eu tive que conversar com a minha mãe. Repara pra você ver, né, mano? Que coisa, invertendo os papéis. Aí eu tive que conversar com a minha mãe. E foi forte pra mim. Porque eu lembro que aí eu sentamos na cama dela lá pra gente conversar. E aí, pela primeira vez, eu sentei na cama ali, olhei pro rosto da minha mãe, né? Enxerguei as rugas da minha mãe, enxerguei o olho claro dela. E eu até chorei na hora, assim, né? Porque eu falei, nossa, cara, olha de que vida Deus me livrou. Tá certo? Porque com o coração que eu tinha antes, rebelde, revoltado, né, buscando os meus prazeres, vivendo sozinho, longe da comunidade. Eu nunca que ia viver esse momento, eu nunca que ia olhar no olhar da minha mãe. Eu ia morrer, que eu ia morrer mesmo do jeito que eu ia morrer cedo, né? E não ia descobrir que o olho da minha mãe tem aquela cor, que minha mãe tem aquelas rugas. Eu não ia perceber isso, dá para entender? Isso é ação de quem? Isso é fruto de quem? Meu? É mérito meu? Mérito do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo que faz isso diariamente, todos os dias na luta. Através dos irmãos de comunidade a gente vai aprendendo a amar. Tá certo? E isso não tem preço, gente. Viver isso daqui não tem preço. Tá bom? Viver a vida no amor, viver a vida nos modos que Jesus nos manda, não tem preço. Não tem preço. Que preço tem eu conseguir enxergar o olho da minha mãe? Que preço tem eu sentir o amor da minha mãe, conseguir reconhecer o amor da minha mãe? Que preço tem perdoar minha mãe? Como que eu vou calcular isso? Dá para entender? Então isso é que a vida isso enche o coração de alegria. Dá para entender? Viver os nossos relacionamentos nesse nível aqui enche o coração de alegria. Tá bom? Então, e o Senhor, Ele nos deixa claro isso. São Paulo, lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 5, ele escreve isso. Olha o que São Paulo escreve. E a perseverança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que o Paulo fala, né? Eu posso então sim crer, ter esperança, querer me decidir e buscar viver a vida em comunidade, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja no trabalho, seja nos lugares que eu vou, buscar construir a comunhão, buscar construir o amor, a vida de Cristo onde eu for, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado no meu coração. E nós precisamos crer nisso. Tá bom? Precisamos crer nisso. Que Deus Todo-Poderoso, Deus que criou tudo, hoje mora, vive, habita dentro de cada um de nós. E esse Deus, Ele é força para que nós consigamos viver aquilo que Ele nos pede. Porque Deus não é aquela pessoa que nos dá uma ordem, né? Fala, olha, vai lá fulano de tal, faz isso daqui e fica de braços cruzados. Não. Ele nos dá a ordem e vai lá e nos ajuda a viver.
Ele mesmo dentro de nós, né? E a gente vê isso claro na Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento do amor, nos deixa explícito isso, o amor de Deus. Na Eucaristia nós enxergamos o amor de Deus, Deus que entra dentro de nós para que nós consigamos vencer o pecado. Amém? Então, com essa fé, né? Com essa fé, crendo nisso, que o Espírito Santo nos dá a força, né? Nessa noite eu queria convidar cada um que está aqui a nós fazermos uma grande invocação ao Espírito Santo, para concluirmos esse seminário de vida no Espírito bem, e nos decidimos, cada um de nós que está aqui, nos decidimos para empreender aí a vida com Cristo, né? Para que esse não seja só um seminário de vida, mais um encontro que a gente participa, que essa não seja mais uma pregação que nós participamos, mas que depois a gente volta para a vida adiante, a gente se perde no caminho, mas para que nós firmemos mesmo o compromisso, né, de viver, de buscar viver a vida de Cristo, que a vida de Cristo é em comunidade.